eu tinha plena certeza que nós chegaríamos aqui. Não hoje nós iríamos falar dessa situação. Queria eu ter uma varinha mágica e conseguir resolver de uma vez esses problemas. Mas a gente está seguindo os trâmites, né, exigidos pela lei, exigidos pela justiça. E, graças a Deus, são os últimos, Cida. Eu não tenho mais o que dizer. Agora falta isso, agora falta aquilo. Não. Nós temos um prazo do contador até setembro para ele levantar todos os problemas tributários, os problemas financeiros da massa. Em seguida, feito isso, publica-se o quadro de credores. Não havendo questionamento do quadro de credores, faz o pagamento. Ponto. Passa para o problema final. Por que acontece? Nós temos uma massa falida da Santa Casa que não tinha dinheiro, né? Tinha apenas o dinheiro da venda do imóvel, mas uma massa que tinha muito problema judicial, gente. Se o Hospital Municipal tem problema judicial, que eu acho que é 40 vezes maior do que os problemas judiciais da Santa Casa, né? Então, todos esses problemas precisam ser resolvidos antes de se pagar os trabalhadores. Né? Porque você tem que entender que existe uma ordem cronológica de pagamento determinado pela lei, e nessas questões entram questões envolvendo o governo federal, direito tributável, essas coisas, vem antes de trabalhador ainda. Sempre fala, mas o trabalhador tem preferência. Preferência após o governo pegar a parte dele. Então, nós temos que resolver. Então, tinha muito processo tributário, tinha muita questão envolvendo falta de apresentação de documentos na Receita. Todas essas coisas nós estamos vendo agora no final para que a gente consiga fazer os pagamentos desses trabalhadores. Lembrando, Cida, nós temos uma dívida que passa dos 19 milhões e se tem 6. Como nós vamos sentar e ver a forma que nós vamos fazer os pagamentos, aí eu ainda creio que vai dar muito questionamento. Porque muitos trabalhadores não conseguem entender isso. Acham que vão receber na sua integralidade. É que a justiça foi essa situação do síndico que Sim. passou por quantos síndicos, que recebia quantos salários. Então, isso foi acabando com o dinheiro Cida, dos trabalhadores. E é isso que o trabalhador, os síndicos foram recebendo, e era um síndico de Curitiba, e a gente procurava o síndico e não achava o síndico, e aí pagava um depósito lá para manter equipamentos do hospital, que já estava todo sucateado. Ainda tem isso ou não? Não, tem nada. Já foi, já finalizou. Cida, é assim, ó. Se eu contar, eu sei que essa história está muito maçante, às vezes a gente perde até a credibilidade, as pessoas não confiam na gente. Falar, só fala mentira, tá lá roubando nosso dinheiro, como todos os outros fazem. Faltou mais agilidade judicial do juiz? Não, a juíza, a doutora Trícia, eu só tenho que agradecer a doutora Trícia. Quantos juízes passaram por essa causa? No meu tempo, eu só estou com a doutora Trícia. Foi ela que me nomeou em 2013 e estou até hoje. Eu sempre uso esse exemplo. Eu estou na administração da massa falida desde 2013. Se estivesse nós temos mais de 30 advogados nesse processo com o interesse da causa. Paulinho, você vai completar 10 anos. 10 anos. Se eu tivesse algum problema com essa massa, se eu estivesse fazendo alguma coisa de errado, alguém já tinha gritado. Então, eu sempre uso minha prestação de conta está lá. Se você pegar nos últimos 3 anos, eu não lembro a última vez que eu fui no banco mexendo dinheiro para pagar qualquer coisa da massa. Tudo aquilo que vai e a possibilidade da gente pagar, a gente paga pelo sindicato e faz pelo sindicato. Cópia. A única despesa que a massa tem hoje é a advogada, a doutora Beatriz, que fez um excelente trabalho, está fazendo um excelente trabalho, porque recuperou um precatório de 14 milhões, defendeu a massa falida em vários processos da Receita. Então, esse é o andamento do processo. É chato? É chato. Causa desconfiança? Causa desconfiança. Mas tenham certeza que a gente está dando o melhor. Porque eu não estou recebendo, Cida. Esse precatório, como você falou, quem pagou, quem vai pagar? A prefeitura. Nós temos um precatório que ele está na 3ª ordem já para pagamento. De 14 milhões? De 14 milhões. Tá? E vai pagar? Não sei, não pagou do Bubas ainda que está em primeiro. Né? Você tem uma ordem lá e com a diminuição de recursos. Então, assim, não sei quando paga. O precatório de 14 milhões da Santa Casa ficou para a prefeitura pagar. É a prefeitura que tem que pagar, porque é um precatório que nós ganhamos contra a prefeitura municipal. Então, a prefeitura tem um precatório do Bubas de 45, disse o prefeito aqui, semana que passada. Tem dificuldade, né, com a diminuição da arrecadação. Tem dificuldade para pagar. Tem mais o da Santa Casa de 14. 16 milhões da Santa Casa. Uma hora vão fazer um levantamento de precatórios. Bom, Cida. Bom tema. Bom tema. Entre eles, é muito. Isso tem na justiça disponível para vocês verem. Vocês vão ver lá que tem uma ordem cronológica, lá a Santa Casa consta lá. A massa falida da Santa Casa consta lá. Então, veja, a gente não sabe se o problema maior vai ser
na hora de pagar, né? Porque nós temos 6 milhões para dividir com 19 Mas se a prefeitura pagar os 14... fica solvente. Isso. Ela deixa de ser insolvente, ela fica solvente. Vamos sonhar. Não, é um sonho. Então, tudo isso é uma construção. Mas, Cida, houve muito erro no processo. Tá? Um dos erros principais que levou muito dinheiro da Santa Casa, por exemplo, gente, é você pegar, tirar os prontuários, 5 carretas de prontuário, tira de Foz, leva para Curitiba para catalogar. Quanto custou isso? Isso custava, na minha época, 38 mil por mês, se não me engano. Eu preciso levantar esse dado bem correto, que é 10 anos já se acaba. Mas veja, nós chegamos lá para ver como é que era a catalogação, as pessoas talvez não saibam disso, mas nós chegamos lá para ver como é que era a catalogação, vinha um senhor com Fiat Uno, colocava umas caixinhas dentro do carro dele, ele tirava de um envelope e colocava no outro. Isso foi a catalogação. O detalhe é que se tinha um barracão, Cida, alugado aqui, pagando aluguel, para quando esses papéis voltassem, quando que os papéis voltariam? Então, nós pedimos para a juíza, tanto quando a gente chegou lá, tinha um segurança que impediu, queria que a gente assinasse um papel. Eu falei, não vou assinar nada, só vim para fotografar e verificar a situação. Mostramos as fotos para a juíza falou, transfere para cá imediatamente. Custo? Não deveria ter sido digitalizado isso tudo? Essa era a lógica, mas não estava sendo feito isso. Por quê, gente? A juíza confia extremamente naquilo que o administrador judicial está fazendo. A juíza não consegue pegar e se deslocar a Curitiba, então ela confia. O administrador judicial está dizendo que estava catalogando, por isso que foi feita a CPI das massas falidas, né? E aí acreditava-se que estava sendo feito isso. Transferi para cá, e aí apareceu a boa alma, né, do nosso colega Gilberto, que fez toda a digitalização. Hoje, nós temos todos esses prontuários, Dante, dentro de um HD. Aqui, ó. Você entendeu? E olha a quantidade de situações envolvendo esses prontuários que a gente já conseguiu resolver pelo sindicato, por exemplo. Família que não sabia se a mãe estava viva, se a mãe estava morta. Baixa o nome, procura-se o nome, tá lá, óbito. Causou comoção assim na recepção do sindicato, porque a família começou a chorar desesperadamente. Situações que estariam aí com o tempo, que ninguém ia saber. Mesma situação que nós temos com os prontuários do Hospital Municipal hoje, gente. Os prontuários do Hospital Municipal estão lá no centro de convenções. Olha a quantidade de prontuário que tem lá. Para achar um prontuário no meio daquilo... Tá lá. Tá? Então, é uma situação que tem que se pensar, que se nós estamos se o Hospital Municipal está se encaminhando, né, para uma situação difícil, a gente tem que repensar as condutas que a gente vai ter que tomar a partir de então, porque pode ser trágico. Ok. 12h13 e, bom, já passou do meio-dia, né? Dá tempo de ir almoçar lá no restaurante do Charrua, que é lá no Maurélio, né? Vai lá no Maurélio, melhor rodízio de bistecas servido no restaurante do CTG Charrua. Pratos quentes, saladas, além do atendimento que é incomparável e um buffet de sobremesas. O melhor rodízio de bistecas está no CTG Charrua, no restaurante do Charrua. Almoce de segunda a sábado e jante de segunda a sexta-feira no restaurante Charrua. 12h14, 16 graus a temperatura. Não tem intervalo agora, Félix? Vamos direto então. Paulo Sérgio Ferreira, me diga como anda a situação dos trabalhadores do Hospital Municipal aqui em Foz do Iguaçu nesse momento, né? Troca de diretoria conturbada, né? Uma troca por um pedido, inclusive do Ministério Público Estadual, e a questão dos servidores, como vai? Pois é um assunto também que eu sempre falo, né? Um assunto que já se tornou maçante, né? A gente está vindo aqui na rádio ou nos meios de comunicação falar do Hospital Municipal. Hoje pela manhã a gente tivemos a primeira reunião com a nova diretora, colocando os pontos, né? Deixei muito claro para ela, Cida, que todo diretor que passa pelo Hospital Municipal, ele faz essa reunião, quer ser amigo, quer conversar, e no final o sindicato acaba sendo o patinho feio da história, os trabalhadores acabam sendo o patinho feio da história. Mas apresentei para ela todos os problemas que tem aqueles trabalhadores hoje, Quais? todas as situações envolvendo, já entro nesse assunto. Mas deixei a ela muito claro que ela precisa, de momento, ela tem uma grande missão, que é recuperar a autoestima daqueles trabalhadores. Hoje, Cida, para você ter uma ideia, no grupo do sindicato, que o sindicato tem com seus associados, os trabalhadores do Hospital Municipal, sabe qual que era a comemoração? A exoneração dos cargos comissionados que estavam lá. 9 ao todo? 11 parece que já, 11. né? Fora com os que pediram e tal. Essa era a comemoração. Porque os trabalhadores, eles não aceitam a justificativa que o hospital não tem dinheiro com tanto cargo comissionado lá dentro.
Como é que não tem dinheiro para isso? Se todo dia tá um cargo comissionado novo, se todo dia chama uma pessoa... E aí o cargo comissionado é diferente num trabalhador. O trabalhador que entra, ele vai ganhar 1.500, 1.600. O cargo comissionado, não. Ele entra, ganha o salário dele, mais um adicional de 100% em cima do salário dele. Então, é isso que o trabalhador não aceita. Então, hoje nós temos muitas dificuldades. Os problemas envolvendo os trabalhadores hoje, falta de mão de obra muito grande, porque o PSS, o hospital, aumentou, né? E por mais que tenha passado a pandemia, ainda continua um fluxo muito grande de pacientes. Você tem um fluxo muito grande de cirurgias represadas. Você tem aquilo que ficou represado durante a pandemia. Então, você tem um número elevadíssimo de serviço, né? Então, com o fim dos PSS, essa mão de obra se foi e não foi recontratada. Então, você tem setor... no dia que houve a destituição lá do diretor, nós tivemos uma fiscalização conjunta com o Conselho de Enfermagem. E a gente verificou a situação. É muito fácil você vir aqui, apresentar números e dizer que você está entregando Alice, o mundo das maravilhas, né? O país Alice no País das Maravilhas. Mas quando você vai olhar de fato, ali, na lida, no dia a dia, você verifica que a situação é totalmente diferente. Então, a falta, por exemplo, o pronto-socorro foi aumentado gigantesco. O pronto-socorro virou um setor de internação. Não é mais a função pronto-socorro, recebe o paciente e manda o paciente para onde tem que mandar. Não. Ficam internados ali pacientes com Covid, pacientes com tuberculose, E aqueles funcionários transitando tudo isso, fazendo uma contaminação, sabe? Cruzada. E uma situação que o conselho de classe, assim, o conselho de enfermagem ficou abismado com o que encontrou. Trabalhador trabalhando com bota ortopédica, um pronto-socorro. O trabalhador tem que ter uma mobilidade. Como é que permite que um trabalhador vai trabalhar mobilizado? Então, são coisas assim que ela vai ter que fazer um levantamento. A gente apresentou tudo isso para ela. FGTS dos trabalhadores que não estão sendo depositados. Uma série de questões. A fundação não deposita FGTS? Faz 2 meses que a gente não tem o conhecimento do depósito do FGTS. Tá? Então, levantamos. Então, essas questões são questões que... Com certeza você diminuiu o custo do hospital, não pagando. O ex-diretor, inclusive, disse que uma das medidas para diminuir o custo foi a contratação, né? A possibilidade da fundação contratar servidores da saúde e não por concurso público. Certo. E ele deu um número de que 300 servidores contratados custavam menos do que 150 concursados. Foi a questão do PSS. Né? Veja, gente... Isso é discutível, porque, o trabalhador que faz o PSS, ele tem o mesmo salário de quem faz o concurso, isso não muda. Os benefícios de um PSS, tirando a multa dos 40%, é o mesmo custo de quem faz um concurso. Então, esse discurso de que contratar PSS é muito mais barato não cola. Porque todos os trabalhadores contratados pelo Hospital Municipal, sejam eles concursados ou sejam eles PSS, ele é seguido pela Convenção Coletiva de Trabalho, que é única. Não existe uma Convenção Coletiva de Trabalho para quem é concurso ou para quem é PSS. Então, essa fala não convém, não é. Eu continuo dizendo... A secretária vai ter que fazer um levantamento. É claro, aquele setor que tem mais tem que remanejar, mas eu continuo dizendo que hoje o problema grande que nós temos no Hospital Municipal é a falta de profissionais. E nós temos outro detalhe, Cida. Quando eu falo em recuperar a autoestima do trabalhador, é que o trabalhador do Hospital Municipal está tão cansado, que muita gente desanima. Aí o problema por depressão é muito grande. Você teve esse problema durante a pandemia. Depressão, pessoal doente, pessoal que se acidenta. Então, você tem uma situação envolvendo recursos humanos muito séria. Que essa é a grande missão hoje da atual diretora, que era ex-secretária. Até é difícil a gente perder essa secretária, diretora do hospital, mas é esse o desafio que ela tem. Você tem o valor do montante de dívidas judiciais, trabalhistas? Olha, da fundação? Todo mundo fala, ninguém tem certeza de nada, porque, veja... Mas você estava junto com o Ministério Público quando foi feita prestação de contas sobre dívidas. Cida, o que é dívida de agora, o que é dívida que vem desde a fundação do hospital? Cida, vamos lá. No dia dessa audiência com o Ministério Público, inclusive com o doutor Amon, o nosso advogado, o doutor Jean, que também é auditor, ele falou o seguinte, faz um favor para mim, doutor Amon, assina isso que o senhor está apresentando aqui para nós. Assina. Essa dívida do senhor é mentirosa.
Essa atualização contábil do senhor é mentirosa. A dívida é muito maior. Vocês estão contabilizando coisa aqui que não é dívida. Porque tem dívida trabalhistas muita, passada, muita. De coisas que não foram pagas. Muito. Chega o quê? A 40, 50 milhões? Antiga? Não, eu não sei te dizer, porque tem muita coisa transitando. Então é muito difícil. Tem prazo, não transitou em julgado. Então tem tudo isso que precisa ser analisado. É muito, muito perigoso a gente chegar aqui e apresentar um valor, sendo que esse valor pode ser menor ou ele pode ser maior. E veja, vamos colocar na atual gestão, Cida. Vamos colocar. Nós estamos falando de dívida trabalhista. Essa dívida vai aumentar. Não importa o diretor que entrar agora. Ele já tem uma dívida deixada pelo antigo diretor. Por quê? Nós estamos falando dos trabalhadores demitidos por PSS. Trabalhador demitido por PSS. Ele é um trabalhador que ele sabe quando ele vai entrar e ele sabe quando ele vai ser mandado embora, correto? São 2 anos, né? 2 anos. Ao final do dia 27 de maio, ele entrou em 2017. 2019, ele vai sair. Então, diretor, eu já tenho o custo disso. Quanto que vai me custar esse trabalhador? A maioria dos trabalhadores que foram demitidos por PSS foi pago com atraso. Isso gera uma multa chamada multa da 477, que é mais um salário do trabalhador de multa só pelo atraso no pagamento das verbas rescisórias. De algo que eu já tinha pré-acordado e pré-estabelecido. Eu sabia que eu ia ter esse custo. Então, o que aconteceu? Eu deixei apenas de pagar a rescisão dele no prazo. Não estou falando aqui de homologar no sindicato. É depositar com 2 dias de antecedência, como diz a lei. Não fez. Isso com a grande maioria dos que saíram. Isso tudo, o sindicato, como substituto processual e prerrogativa de que tem, vai pegar esses trabalhadores e vai entrar com ação coletiva e cobrar o que é direito deles. É direito. Não estou discutindo nada que não seja direito. Tá? Vai cobrar os direitos dos trabalhadores. É um erro administrativo. Então, como é que você fala que você trouxe economia? Não tem economia nesse processo. Né? Vou citar outra questão. Ontem, que isso nós ficamos assustadíssimos no sindicato, com o parecer do departamento jurídico do antigo diretor. 2 trabalhadores que foram demitidos, afastados pelo INSS, Dante. Como é que você pagou o trabalhador? Você demitiu o trabalhador afastado pelo INSS. Como que se paga um trabalhador? Como que se faz uma rescisão? Como que se faz uma rescisão de contrato com um trabalhador afastado pelo INSS? Quando você se afasta pelo INSS, é uma interrupção no teu contrato ali. Sim. Você passa a ser... o INSS passa a ter a responsabilidade sobre o seu contrato. Entendeu? E como é que você manda o trabalhador embora? Você falou em falta de profissionais na fundação em geral, hospital e UPAs? Não. A nossa grande falta de profissionais hoje é na questão de enfermagem. Enfermeiros? Enfermagem técnica. Porque quando a gente fala de fundação municipal, a fundação municipal não se tornou só o hospital municipal, se tornou um complexo. Você tem a UPA, você tem o poliambulatório, né, que faz as cirurgias. Então, você tem funcionários em todos esses setores. Então, você acaba cobrindo um santo, descobrindo outro, cobrindo um santo, descobrindo outro. Que eu acho que essa questão está sendo discutida, a questão das UPAs. Eu acho que há uma discussão sobre essa questão das UPAs. Não estamos participando, mas tem essa discussão. Então, a Fundação Municipal ela é muito, muito ampla a sua administração. E está se faltando mesmo, assim. É uma questão que eu trouxe para a secretária, e eu deixei muito claro para ela, Jaqueline, tudo o que eu faço pelo sindicato, eu faço documentado. Por que ela chamou a reunião? Porque só ontem nós colocamos 3 ofícios informando todos os problemas do hospital para ela. Então, ela tem conhecimento do que chega no sindicato. Quais são os ofícios? Sobre o que é? Sobre o FGTS. O FGTS. O FGTS. Sobre a falta de profissionais. As questões que a gente evidenciou na fiscalização que a gente fez lá. Por exemplo, vou dar essa questão do trabalhador trabalhando com bota ortopédica. A falta dos profissionais. A contaminação de um trabalhador para outro. Que mais? Essas questões principais de falta de profissionais nos setores, tá, Cida? É coisa que a gente não lembra. Mas o grande problema foi esse, a falta dos profissionais, tá? E aí o que precisa? Cida, você é uma profissional da rádio. Não adianta eu colocar você para trabalhar numa recepção de hospital que você vai chegar ali e você não vai entender. Então você tira um cara que é especializado num pronto-socorro, fez treinamento para estar no pronto-socorro e leva ele lá para a psiquiatria, para remanejar pela falta de profissional. Isso acontece muito no hospital. E aí que eu falo, há erro pela falta de treinamento. Sim. Se você tem uma equipe
de pronto-socorro fechada, eu tenho minha escala fechada, profissionais treinados, com capacitação, eu não tenho que tirar esse trabalhador daqui e jogar ele para outro setor. Aí eles vão com o discurso, mas todos os hospitais do Brasil têm o remanejamento. Sim, mas vejam que esse remanejamento acontece em setores específicos. É muito difícil você ter de áreas técnicas que exigem uma técnica específica fazer remanejamento. Paulinho, o prefeito esteve aqui e a gente até conversou também com o próprio deputado Vermelho sobre a situação do hospital. Quem seria ou quem será o perfil do novo administrador? A gente sabe que hoje administrar o hospital como o nosso hospital municipal é um hospital grande, se comparado. É um grande desafio. É um grande desafio. Na sua visão, qual é o perfil? Tem que ser uma pessoa que já administra o hospital, que tem conhecimento de hospital, porque a gente sabe que tem demandas que não é qualquer administrador que vai poder gestionar, junto a médicos, junto aos enfermeiros, junto aos técnicos de enfermagem, junto às contas de pendência que já tem. Qual seria o perfil? O prefeito até falou aqui no ar que busca, junto ao Estado, que indicasse alguns que tivessem o perfil de administrador. Qual que é a tua opinião sobre isso, desse perfil desse administrador? Cida, primeiramente, que o administrador que vir para o nosso hospital municipal, ele vai ter que entender que ele não tem que inventar a roda como foi tentado fazer. Tentaram inventar uma roda no hospital municipal, criar do hospital municipal um Costa Cavalcante sem recurso. É diferente você administrar um Costa Cavalcante com todo o recurso que tem, com todo o know-how, toda a especialização que tem, os profissionais que estão lá, e você administrar um hospital municipal que você tem que... Chega a pessoa que nunca trabalhou no hospital, você coloca no cargo comissionado para administrar uma hotelaria, por exemplo, do hospital. Nunca trabalhou nisso, mas é cargo comissionado, está lá, está administrando. Então, a pessoa que vir, primeiramente, ela tem que entender que ela precisa colocar pessoas técnicas. Ela não pode pegar uma enfermeira que recém se formou e colocar como diretora assistencial. Você tem que ter uma pessoa com capacidade de entender isso. Porque uma pessoa que ela vem... Veja, a pessoa que vai entrar na diretoria assistencial, uma pessoa que... essa menina recém era estagiária aqui, ela já tem capacidade para ser diretora assistencial. Não, tem que ser a pessoa que tem um certo perfil, tem um certo conhecimento, que já tenha um know-how. Então, é difícil achar, Cida? Por quê? Porque o salário pago hoje pelo Hospital Municipal para um diretor é muito baixo. A gente fala, acho que é algo em torno de 13 mil e pouquinho. Se você analisar, para administrar um hospital nessas dimensões, você não tem diretor no Brasil hoje que ganha menos de 20, 30 mil. Como disse o prefeito, é o CPF dele que vai responder pelo hospital. Então, é um risco muito grande que você tem. Então, a pergunta que a gente fazia muito essa pergunta, puxa vida, por que o doutor fulano aceitou ser diretor do hospital? Se ele ganha muito mais como médico. Né? É uma pergunta que a gente fazia assim, mas talvez seja um sonho. Talvez ele tinha um sonho de conseguir transformar esse hospital municipal, mas ele tentou colocar no hospital municipal as questões. Ele trouxe muita coisa do Costa Cavalcante, que no hospital municipal ainda vai um certo tempo para se fazer essa adaptação. O TASI, o sistema que ele tanto fala, é bom, é maravilhoso. Maravilhoso. Mas o Costa Cavalcante começou a implantar esse TASI lá em 2005, 2006. Para ter esse know-how que ele tem hoje. Então, vai muito tempo. E aí, Dante, quando a gente fala do sistema, tudo no hospital hoje é via sistema, certo? Então, olha só o problema que você tem. Eu, técnico de enfermagem Paulinho, cuido da paciente SIDA. Eu sou o responsável pela SIDA. Então, tudo que envolve a SIDA, eu tenho que ir lá no computador e fazer, e tem que ter a minha assinatura, eu sou o responsável. Não pode o Dante ir lá e fazer por você do meu paciente. Tem que ser você. Nós não temos máquina suficiente para todos os profissionais que estão naquele plantão. Então, os profissionais pedem muito mais tempo no sistema do que na assistência. Então, nós temos que achar um meio termo aí. A informatização é ótima, excelente. Tem um benefício? Tem um benefício. Você elimina papel, mas nós precisamos pensar como é que fica a assistência do paciente. O que a gente viu na fiscalização foi exatamente isso. O profissional passa muito mais tempo no computador entendendo o sistema do que cuidando do paciente. A partir de agora, Paulinho, você espera que melhore a situação? Assim, Dante, aquilo que eu falei no começo aqui, todo diretor entra e faz um maravilhoso discurso. Aí depois quem entra lá e vê a realidade do hospital municipal hoje... O hospital municipal hoje, gente, a gente precisa levar em consideração que é um hospital que, em tese, ele está sucateado, Cida. Eu tenho fotos aqui, se vocês quiserem, depois eu mando, da situação que está já a parte nova do hospital.
né? E isso é um sonho, até quero expor aqui, é uma questão que eu quero criar, e eu vou tirar isso do papel, mas eu preciso também da autorização dos diretores do hospital. Eu quero criar uma associação de amigos do Hospital Municipal. E pegar colegas, por exemplo, eu sou marceneiro robista, eu gosto muito. Mas, por exemplo, a gente vê movelário lá, que é só tocar uma portinha, é só fazer uma coisa. Então, pegar um dia por mês e fazer essas reformas no Hospital Municipal para ajudar, porque a gente entende que a situação do gestor ele depende de licitação, ele depende de um monte de empresa, o cara não vai lá para arrumar uma portinha só. Então, a gente começar a fomentar isso. Isso é uma coisa que eu quero criar e, se Deus me permitir, eu vou conseguir. Mas o Hospital Municipal está sucateado. Muita coisa no Hospital Municipal quebrada, muita coisa que não tem. Então, é uma situação muito difícil. E com uma dívida milionária do jeito que você tem dentro do hospital, a gente vê que isso é uma coisa que vai a longo prazo. Tá certo. Paulo Sérgio, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Sempre que me chamar, estou aqui à disposição. Tá bom.